Vamos escutar aqui. Essa altura muita gente já deve ter visto o que falou o João Martins, assistente técnico do Abel. O que acontece? Eu narrei o jogo, tá? Entre Atlético Paranaense e Palmeiras. E eu acho que o torcedor do Palmeiras, o João, a comunidade alviverde, tem todo o direito de se sentir prejudicada pela não expulsão do Zé Ivaldo no começo do jogo. Porque era um lance de expulsão, o jogador do Atlético ele esquece a bola e larga o braço, tá? Atenuantes pro árbitro não ter dado o cartão vermelho. Primeiro lance do jogo. Desigualar o lance do jogo, desigualar um jogo por expulsão muito cedo é algo que os árbitros não gostam de fazer, tá? Não gostam de fazer. E eu entendo também. Só que ali estava no limite de uma agressão mais forte. E como ele não buscou bola, acho que seria lance de expulsão, tá? Mas eu entendi a natureza da decisão do árbitro em não expulsar. Eu acho que o correto teria sido mostrar o cartão vermelho. Ponto. Ponto. Aí vamos reproduzir aqui o que falou. Muito boa tarde. Pela saúde mental da Comissão Técnica, ainda bem que eu sou hoje aqui, porque mais uma vez, e estamos na 13ª jornada, nós entendemos que o futebol brasileiro passam a imagem que é o futebol mais competitivo do mundo, porque ganham vários, mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganhar. Foi mais uma vez o que se passou hoje. Nós entendemos que é mau para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos, entendemos isso, mas se virmos em todo o mundo, em toda a Europa, há sempre 2, 3 que ganham sempre, porque são os melhores, trabalham para ser os melhores dia a dia, que é o que nós fazemos, trabalhar para ser os melhores. Não vale a pena amanhã meter o Presidente a mostrar frames e a parar a imagem quando lhe dá jeito, para justificar incompetência e erros grosseiros que fazem com que quem trabalha mais diariamente e que vai lutar até ao fim. Mesmo... Tá, eu não ia fazer isso não, mas eu vou pausar aqui. Eu quero voltar, porque aí eu quero rebater algumas situações especificamente, tá? Passam a imagem aqui, porque mais não ia fazer isso não, mas eu vou fazer desse jeito. E estamos na 13ª jornada. Nós entendemos que o futebol brasileiro passam a imagem que é o futebol mais competitivo do mundo, porque ganham vários, mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganhar. Aí ele já começa a se arrasar quando não deixam os melhores ganhar. Quem não deixa? Tem que falar. Quem não deixa? Tá soltando uma acusação aí de maneira genérica. Quem não deixa? Se ele tem a informação. Quem é que não deixa? Foi mais uma vez o que se passou hoje. Nós entendemos que é mau para o sistema o Palmeiras ganhar 2 anos seguidos. Entendemos isso. Mas se virmos em todo o mundo, em toda a Europa, há sempre 2, 3 que ganham sempre, porque são os melhores, trabalham para ser os melhores dia a dia, que é o que nós fazemos. Trabalhar para ser os melhores. Não vale a pena amanhã meter o Presidente a mostrar frames. Assim, na Europa isso acontece, aqui no Brasil também isso acontece. O Flamengo foi bicampeão brasileiro recentemente, né? 2019 e 2020. Ou eu tô falando alguma maluquice? O São Paulo foi tricampeão brasileiro. O Cruzeiro foi bicampeão brasileiro não tem muito tempo. Não tem 10 anos, ou tem exatos 10 anos, né? Basicamente. Então, assim... Não tô entendendo. E tem uma outra que ele vai... Eu não sei se ele falou que eu tava tão focado aqui em abrir um arquivo que eu tinha preparado para minha última transmissão. Que é assim... Só pra... É que ele fala um negócio também que... Na era dos pontos corridos, tá? São 11 times. São 11 títulos pro futebol de São Paulo, 5 pro futebol do Rio e 4 pro futebol de Minas. 2003 pra cá. Então, assim... Não é uma situação também que fica rodando... O futebol brasileiro é competitivo pela natureza dele. Por você ter o que a gente fala aí de 10, 12, 15 times que se acham numa condição de entrar para brigar pelo título. Por isso que é complicado. Por isso que é difícil. Porque você não tem time que entra olhando para o adversário numa posição de inferioridade. Porque na maioria das vezes, um time aqui no futebol brasileiro,
dos ditos grandes, eles não podem se dar ao luxo de entrar em campo contra um adversário se colocando numa condição inferior, como acontece na Europa. Ou alguém acha aqui que vou pegar um time, o Valência entra em campo contra o Real Madrid achando que está em condição de igualdade com o Real Madrid. Não entra. Aqui, qualquer time grande vai entrar para enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro e a cobrança do lado dele é a cobrança de vitória. A cobrança, vamos pegar um exemplo aqui a cobrança do Atlético Paranaense enfrentar o Palmeiras é a cobrança de vitória. Não é empate, tá bom. Diferentemente do que vai acontecer se for um Valência e Real Madrid, do que for um Sevilha e Real Madrid, ou do que for um Brighton e Manchester City. Lá, se o torcedor vai aceitar esse resultado com naturalidade. Aqui não. Então, acho que muito disso acaba fazendo com que os jogos fiquem mais difíceis. E a parar a imagem quando lhe dá jeito, para justificar incompetência e erros grosseiros que fazem com que quem trabalha mais diariamente... Essa aqui me pegou. Quem trabalha mais diariamente... Pô, desculpa. Eu acho o trabalho do Palmeiras fantástico. Em termos de trabalho no campo, o melhor trabalho do futebol brasileiro é do Palmeiras. A comissão técnica do Palmeiras talvez seja a melhor. Agora, quem trabalha mais... Peraí. Ou o João Martins acha que no Palmeiras se trabalha mais do que se trabalha no Botafogo? Que no Palmeiras se trabalha mais do que se trabalha no Flamengo, no Fluminense, no Atlético, no Corinthians, em qualquer outro time? Pô, aí eu acho um problema. Essa fala que ela me incomodou tanto, assim, acho que foi mais que me incomodou. Pô, sugerir que os outros não trabalham tanto quanto o Palmeiras, pra mim é um erro grosseiro, pô. Grosseiro. E que vai lutar até ao fim, mesmo que não nos deixem, não há problema. Nós vamos lutar até ao fim, vamos dar o nosso melhor, que é para isso que somos pagos, é para isso que estamos num clube fantástico, e não nos vão calar. Podemos ser expulsos às vezes que forem precisas, mas o que aconteceu hoje foi uma vergonha, simplesmente uma vergonha. Como é que aos 3 minutos se condiciona um jogo onde está a olhos de todos, e depois vem justificar com faltas e faltinhas. Não é por acaso que o Palmeiras é o clube com menos lesões, e este ano está a ser inacreditável as lesões traumáticas, porque passam dos limites das regras do jogo. Assim, entendo o erro, concordo, acho que foi um erro. Falei aqui, pra mim era pra ter sido expulso. Agora, eu não vejo os caras descendo a porrada no Palmeiras, como ele sugeriu agora também. Como se a lesão do Rony, pra pegar a lesão do Rony, tivesse sido uma situação de contato. Não foi. Por exemplo, no jogo desse domingo. Como outras lesões. Porra, quantos times tem caras lesionados? Acontece, pô. Acontece. Sistematicamente todos os jogos, mas estamos cá para trabalhar e para continuar a trabalhar. Não expulsam um jogador, dá amarelo ao Garcia por tardar uma lateral inacreditável. O Brasil é especialista em perder tempo, por isso é que na Europa não se vê jogos do Brasil, porque muitas vezes parece mais teatro do que futebol. Concordo com ele. Concordo. No Brasil faz-se muita cera, se enrola demais, os caras tentam enganar. Tudo isso eu concordo com ele. Agora, se essa merda toda que ele tá falando, por que ele tá fazendo aqui? Eu acho que não é porque ele é português ou não. Eu digo o seguinte, como um cara do futebol. Se um cara do futebol acha que o que ele faz, que o que está sendo jogado aqui é um teatro, independentemente dele ser português ou não, se essa frase ela viesse de um técnico brasileiro, seria a mesma coisa. Falar assim, pô, eu não quero trabalhar no local onde não se respeita o jogo, né? É nesse sentido. E a verdade é que no jogo desse domingo, quando é hora de ganhar tempo, é hora de ganhar tempo. Ou alguém não viu, foi na temporada anterior, Manchester City e Atlético de Madrid, ou foi nessa temporada? Me ajudem aí no chat. Foi o Manchester City ganhando tempo, foi na anterior, né? Manchester City ganhando tempo, valorizando o arremesso lateral, demorando para bater. São circunstâncias que acontecem no jogo, tá? Inclusive no futebol.
Eu acho que o futebol brasileiro tem muito a avançar. Nesse ponto que ele falou, ele está correto, inclusive. Que é ridículo o quanto que se pratica antijogo no Brasil, pô. É ridículo. Mas não é uma exclusividade do Brasil. Mas é ridículo. E dá amarelo ao Garcia injustificavelmente, depois de um penalti muito bem marcado, que ele não viu, não sei, deve estar cansado, notou-se o jogo, a falta de preparação física, um penalti muito bem marcado, amarelo muito bem dado, mas condicionou na primeira parte com aquele amarelo ridículo, que só no Brasil é que acontece, e é por acaso que este futebol lá fora tem pouca credibilidade, e não é por falta de qualidade dos jogadores, por qualidade... É por falta de transparência neste futebol. E escusam de mandar areias para os olhos, podem-nos continuar a expulsar, porque nós vamos lutar até à última gota de suor pelo bem do futebol e pelo bem do Palmeiras, que é para isso que nos pagam. Cara, esse discurso coitadismo também não me pega. Ele acha que o Palmeiras é mais prejudicado do que... Pô, o Palmeiras é um time gigante como é. Imenso. O Palmeiras vai ser mais prejudicado do que alguns times que não têm força nos bastidores? Eu não acredito nisso. Eu não consigo... Infelizmente, eu não consigo ver todos os jogos de todas as rodadas o tempo inteiro. Mas eu tenho, por certeza, que o Palmeiras não é o time mais prejudicado. E que não existe um complô contra o Palmeiras. Os caras são ruins e nem sempre são só ruins. Às vezes são bons e erram. Como o jogador erra. O jogador é bom e erra. Como ele é muito bom e também erra. Os árbitros também erram, pô. E a pouco mais tenho a dizer, tenho que agradecer aos meus jogadores que no meio disto tudo fizeram uma excelente partida. O jogo ia ficar 2-1, mas continuava 11-11, íamos continuar equilibrados, mesmo com o problema do Rony, como falou, nós poderíamos ter feito uma substituição, mas depois de 10 jogadores tínhamos de tomar decisões e infelizmente o Rony teve esse problema e tínhamos que apressar a organização da equipa, e está a olhos vistos. Tá aí também um erro, né? Vamos dizer, né? Tem muito técnico que não gosta de gastar as 5 substituições para ter uma lá, para uma situação de lesão. Tem técnico que não gasta. Ele optou por gastar. Tomou decisão. Pode ter sido uma decisão correta ou uma decisão errada. Eu acho que assim, a gente acaba sendo muito cruel com os árbitros, porque a gente entende que a posição de um juiz, se a gente for traçar um paralelo com o que é a posição de um juiz na sociedade, de alguém que arbitra uma situação jurídica, a gente, lógico, presume a isenção de todos, como a gente presume também a isenção de um árbitro, mas a gente, assim, a gente aceita a gente não aceita que um juiz que esteja julgando um caso, vamos dizer assim, um caso de homicídio, que o cara cometa um erro. Só que o juiz nessa situação, esse juiz, ele está sendo municiado de vários elementos, de tempo principalmente, para refletir em cima da decisão. Um juiz de futebol, ele não tem esse tempo. Ele tem que tomar decisão na hora. Então a gente acaba muitas vezes, transferindo essa mesma dinâmica que a gente tem com um juiz da vida real, do mundo jurídico, para um juiz de um árbitro de futebol, ou um árbitro de qualquer modalidade. Quando, na verdade, a gente... No caso aqui, o Eric fala assim, mas o juiz teve tempo. No caso aqui, eu acho que o erro dele foi um erro importante porque era lance de expulsão. Mas eu tô falando de maneira geral aqui, tá? Não só especificamente desse lance. Falando do conceito da arbitragem. Então, eu acho que a entrevista foi ruim, com pontos... Pode falar? Com pontos bons até. Com pontos bons. De continuar a mandar areia para os olhos, porque nós vamos continuar aqui a dizer as verdades e podem nos expulsar, porque qualquer uma pessoa que estivesse lá fora no nosso lugar se sentia revoltado por uma condicionante tal que eles até se riem para nós e é revoltante. E não é por acaso que nós, porque temos uma coisa que é uma vontade muito grande de ganhar e de ser melhores e de fazer o que for preciso para a nossa equipa ser melhor e mais forte, mas contra este sistema é muito difícil, mas vamos continuar a dar o nosso melhor. Aí que assim,
Eu acho o seguinte, tem que estar na competição para vencer. Se ele acha que é impossível vencer porque existe um sistema por trás que está prejudicando o Palmeiras, se ele tá falando isso, ele tem que... Eu me sentiria, na condição de CBF, a arbitragem, me sentiria agredido. Assim, quem que está condicionando? Quem está condicionando? Aí temos a nota, né, da CBF, a gente virou troca de notas, né? Enfim. CBF fez uma nota até grande, né? Cadê? Eu não acho assim, de verdade. Eu tava assim, o ato lamentável foi muito além das reclamações semanais da arbitragem. O que ocorreu, de fato, foi um desfile de grosserias e uma tentativa infantil e até xenofóbica de reduzir a relevância do futebol brasileiro na Europa. Eu não acho que tenha sido xenofóbica a declaração dele, porque efetivamente o futebol brasileiro na Europa ele não é visto. E assim, se tivesse sido um brasileiro a falar as mesmas coisas que ele falou, a gente não teria encarado como xenofobia. Então eu não... Assim, tô falando de verdade. Eu acho que, porra, é uma parada que... Eu acho que pode ter sido um argumento errado para dizer o porquê do futebol brasileiro não ser visto na Europa. Mas não é. Não é visto na Europa, né? Aí beleza. Tá bom, tal. Nunca investiu tanto na arbitragem. Aqui eu acho que é importante. Equívocos de arbitragem de jogadores técnicos acontecem em todos os lugares, inclusive principalmente na Europa. Também principalmente na Europa, eu acho que os árbitros na Europa, numa média, talvez eles sejam até melhores do que no futebol brasileiro. Então assim, pra mim isso aqui também é uma nota meio sem sentido, tá? Meio sem sentido. São parte do processo do mecanismo de futebol que não é feito por máquinas. Isso aqui eu concordo, 100%. A CBF está encaminhando... Aí beleza, aí vai... Não, o cara fala assim, falar que não é xenofobia é maluquice. Cara, eu acho que também muita gente pode estar cometendo uma xenofobia com ele porque ele falou algo que te incomodou e por ele ser português você não aceita que ele fale alguma coisa que está acontecendo aqui. Tá? E aí, cara, pra fechar, eu não vou ler essa nota inteira aqui porque é muito grande, mas aí o Palmeiras respondeu. E eu achei interessante a resposta do Palmeiras. Primeiro, se eu fosse o Palmeiras, eu me sentiria assim, incomodado dos caras fazerem uma nota só pra mim. Quando muitas vezes não, toda rodada tem cara reclamando de arbitragem. Então, só dessa vez é que eu acho que houve uma sinalização de que ele enxerga um complô, ele está fazendo a denúncia, né? Tá se colocando, ele fez uma denúncia. Assim, as pessoas estão falando que, é racismo reverso, xenofobia. Não, eu tô analisando a frase dele. E não a nacionalidade dele, só isso. É esse que é o ponto. Posso estar errado também, tá? Não tem problema nenhum, não. Aí aqui também, qual teria sido a conduta xenofóbica de João Martins? Elogiar a qualidade de jogadores brasileiros? Não foi por isso que ele está sendo acusado de xenofobia, né? Deixar claro também. E aqui, aí o Palmeiras levanta várias questões que eu acho que são importantes. Por que o atleta não foi expulso? Eu acho que foi um erro, repito. Por que a comissão da arbitragem nunca pediu desculpas ao Palmeiras pelo grave erro cometido? Ficou comprovado o erro? Por que o Palmeiras, na rodada seguinte, após a mais recente data FIFA, não pôde contar com nenhum de seus 3 atletas convocados pela seleção brasileira? Questionamento direto à CBF. CBF tem que responder. Aliás, é porque essa data FIFA, paralisação de data FIFA, é pra, como diria outro, pra inglês ver, né? Porque não acontece realmente, né? E aqui pra mim o principal ponto. Se a gestão da comissão de arbitragem investe tanto assim em tecnologia, por que o nosso VAR é incapaz de apontar objetivamente se uma bola ultrapassou ou não a linha do gol, como aconteceu no recente duelo entre Palmeiras e Bahia pelo Campeonato Brasileiro? Essa tecnologia ela deveria existir pra ontem. Aqui no futebol brasileiro. Se a bola entrou ou não entrou.
isso aqui não dá pra aceitar mais. Não dá pra aceitar. Porque não é só a imagem, não. Tem que ter aquela pulseirinha, aquela parada que define, que tem um conjunto de imagens que ajudam a definir se a bola entrou ou não entrou. Final das contas, rapaziada, eu acho que o João Martins se excedeu demais. Se excedeu demais em vários pontos. Eu acho que a revolta com o erro é justa. Eu acho que ele se sentir prejudicado no jogo em questão é justo. Mas acho que ele reduzir isso a um complô contra o Palmeiras, injusto. Uma acusação gravíssima, que ele não tem como provar. Ou se ele tiver, que ele bote aí os dados na mesa. Que ele coloque aí as informações, que ele publique aonde que estão fazendo complô. Pô, não ser bicampeão, para com isso, pô. E desmereceu todos os outros times. Falando que o Palmeiras é o time que mais trabalha. Pô, pera aí, né? O time que mais trabalha? Essa daí me pegou demais. Eu acho que ele foi infeliz. Foi infeliz. E assim, CBF está encaminhando para STJD. STJD vai fazer, assim, STJD tem que fazer porra nenhuma, na minha opinião. Sim, talvez você convocá-lo para uma conversa. Convocá-lo para saber assim, você fez as acusações. Você tem as provas. E aí quem se sentiu lesado, quem se sentiu ofendido, que busque aí os direitos na justiça contra ele. Mas exatamente, para que ele revele qual seria o esquema ou sistema no futebol brasileiro que não permite que o melhor vença. Acho que é importante. Vamos ver. Não, o Júlio falou assim, pô, Luiz, aí você quer que o cara enalteça esses adversários? Não. Ele não precisa enaltecer o adversário. Ele poderia muito bem falar assim, pô, aqui um time que trabalha muito, que se dedica 100% todos os dias. Mas ele fala, o time que mais trabalha. Só isso, Júlio. Ele poderia simplesmente não colocar os outros na conversa. Só isso. Só isso. E tem uma outra coisa aqui também, só pra fechar. Só pra fechar. Que é indiscutível. Que tem acontecido. Primeiro, muita gente não gosta do fato de ser um português falando o que falou. E muita gente não gosta de ser um português, uma dupla de português, ou até mais, não sei quantos portugueses tem na comissão técnica do Palmeiras, que estejam fazendo o melhor trabalho do futebol brasileiro. Isso é um problema. As pessoas não querem que um estrangeiro, ou um português especificamente, faça o melhor trabalho no Brasil. A gente sabe disso. Tá? A gente sabe que isso acontece. Então, eles ficaram na defensiva quase que o tempo todo, acho que é compreensível também. E que existe, sim, uma dose de xenofobia nas críticas de muitas pessoas em relação ao Abel e ao... É pelo simples fato dele não ser brasileiro. Mas não quer dizer que o cara não vai errar. E errou. E errou, assim, de novo, falei muito infeliz. Assim, ele foi muito infeliz.